Muito bem, assim nós podemos escrever isso como aproximadamente, vamos escrever 1,66 multiplicado por 44, então 4 vezes 6, 24, 2, 4 vezes 6, 24 e 2, 26. Do mesmo modo, 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Aqui, 4, 6 e 6. Então, nós temos 4, 0, 1, 7, 73,4. Então, nós podemos escrever que a massa em gramas da molécula, de uma molécula de CO2, é aproximadamente 73,04, 10 elevado a menos 24 gramas, aproximadamente. Essa é a massa, vamos escrever aqui, massa de uma molécula de CO2. Agora vamos calcular um mol dessas moléculas. Vamos agora calcular um mol das moléculas de CO2. Aqui está. Então nós temos que a massa referente a 1 mol de CO2, de moléculas de CO2, isso é igual ao número de Avogadro multiplicado por 44 unidades de massa atômica. Então o número de Avogadro é aproximadamente 6,02 elevado 6,02 elevado a 23 multiplicado por 44 multiplicado por uma unidade de massa atômica em massa, em termos de quilograma, é 1,66 10 elevado a menos 27 kg. E isso pode ser expresso como 6,02 10 elevado a 23, 44, 1,66 10 elevado a menos 24 gramas. Então, aqui nós temos essa massa associada a 1 mol de CO2, essa molécula. Um mol de CO2 contém 6 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Então isso é aproximadamente, aqui podemos escrever 10 elevado a menos 1, 6,02, 44 e 1,66. Então podemos multiplicar 73,4 por 6. Então aqui nós temos aproximadamente certo, 43, né? Então, se nós fizermos essa conta, isso é aqui em gramas, isso é aproximadamente se nós fizermos com 0,2, é possível se aproximar cada vez mais de 400, aqui está 438, com 6,02 nós se aproximamos ainda mais de 440, então isso é aproximadamente 10 elevado a menos 1 multiplicado por
aproximadamente 440 gramas, e então nós podemos escrever essa massa associada a 1 mol de CO2 com aproximadamente 44 gramas, ou seja, em outras palavras, 1 mol de CO2 apresenta massa de aproximadamente 44 gramas para 1 mol de CO2, considerando o isótopo 12 do carbono, certo? Então, 1 mol de CO2 contém quantas moléculas de CO2? Contém 6,10 elevado a 23 moléculas de CO2. E isso gera em 1 mol, contendo 6,10 elevado a 23 moléculas de CO2, isso tem aproximadamente 44 gramas, ou seja, 44 gramas de dióxido de carbono, ou melhor, aqui com mais precisão, de moléculas de CO2, contém 6,10 elevado a 23, ou seja, contém um número de Avogadro, contém 1 mol de CO2 em 44 gramas de CO2. Então, agradecemos a atenção de todos vós. Em breve estaremos apresentando aqui outros exemplos. Muito obrigado a todos.